Quando você entrega 50 anos de suor para um filho e, num piscar de olhos, esse mesmo filho te olha como se você fosse apenas um talão de cheque velho. Aí você entende o que é a verdadeira ingratidão. A dor disso é como uma facada no peito que vira devagar. Me chamo João Paulo Silva. Tenho 70 anos e sou dono de uma transportadora aqui em Campinas e São Paulo. Ou melhor, era dono. Pois é, até pouco tempo atrás eu tinha uma empresa que construí tijolinho por tijolinho, uma casa bonita no bairro. Cambo e um Mercedes que comprei depois de muito economizar. Hoje tenho muito mais que isso, mas o caminho para chegar até aqui foi doloroso demais. Quem diria que o meu próprio sangue, meu único filho, seria capaz de me tratar como um banco, não como um pai? Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são quando você está assistindo. Todo dia tem história nova aqui nesse canal. Muita gente me escreve dizendo que assiste antes de dormir, outros no almoço. E você, qual o seu horário preferido para ouvir esse velho aqui contar suas histórias? Olha, minha vida nunca foi fácil. Comecei carregando caixas no Ceasa com 14 anos, debaixo de sol e chuva. Depois virei motorista. Economizei cada centavo e comprei meu primeiro caminhãozinho. Foi dali que nasceu a transportadora Silva. Trabalhei sem folga por mais de 3 décadas. Perdi minha esposa para o câncer quando nosso filho Lucas tinha só 12 anos. Criei o menino sozinho. Dei estudo bom, faculdade particular, carro zero quando se formou, tudo o que eu podia e o que não podia também. Mas parece que tem gente que quanto mais recebe, menos valoriza. E foi num sábado comum passando pelo Instagram, sim, esse velho aqui aprendeu a mexer nessas tecnologias, que descobri a facada. Meu filho havia se casado, uma festa para 500 pessoas e eu, o pai dele, não fui convidado, nem fiquei sabendo. A dor daquele momento. Meu Deus, mas o que? Veio depois foi ainda pior. Você nem imagina o que aconteceu quando ele apareceu na minha porta no dia seguinte. Nasci em Mogi Mirim, interior de São Paulo, filho de lavradores. Cresci no Cabo da Enxada, como se diz por aqui. Meus pais, Deus os tenha, eram gente simples e honesta que me ensinaram o valor do trabalho duro. Éramos 6 irmãos. Eu e Miguel éramos os mais unidos. Miguel era o caçula, 3 anos mais novo que eu, sempre esperto e cheio de ideias. A gente brincava nos canaviais. Pescava no ribeirão e sonhava em ter uma vida melhor que a dos nossos pais. Estudei até a 4ª série, só, depois tive que ajudar no sustento da casa. Com 17 anos, peguei um ônibus e vim tentar a sorte em Campinas. Dormia num quartinho nos fundos de um depósito, onde trabalhava carregando e descarregando caminhões. O dono, seu José, viu que eu era esforçado e me ensinou a dirigir. Tirei minha carteira e virei motorista. Economizava cada centavo, comia o mais barato possível, não tinha luxo. Nenhum. Quando completei 25 anos, depois de muito sacrifício, consegui juntar dinheiro para a entrada do meu primeiro caminhão. Um Mercedes 608 usado, todo remendado, mas que para mim valia mais que qualquer palácio. Comecei a fazer fretes por conta própria. Acordava às 4 da manhã, ia para o Ceasa, carregava o caminhão com hortaliças e levava para as cidades vizinhas. Voltava, recarregava e fazia mais entregas. Dormia umas 5 horas por noite e no dia seguinte a mesma luta. Foi numa dessas viagens que conheci a Ana, mãe do Lucas. Ela trabalhava numa mercearia em Indaiatuba, onde eu entregava verduras. Moça bonita, de olhar doce e jeito tímido. Comecei a fazer as entregas mais devagar, só para trocar umas palavras com ela. Depois de 3 meses criando coragem, chamei ela para sair. Casamos um ano depois. Em 1980, construímos uma casinha simples em Campinas e ela me apoiou enquanto eu expandia os negócios. Quando ela engravidou do Lucas em 1981,
Eu já tinha 2 caminhões e tinha contratado um motorista. A transportadora Silva começava a tomar forma. No dia que o Lucas nasceu, 15 de março de 1982, foi o dia mais feliz da minha vida. Peguei aquele pinguinho de gente no colo e prometi a mim mesmo que ele nunca ia passar as dificuldades que eu passei. Trabalhava dobrado para dar conforto para minha família. Quando Lucas tinha 6 anos, consegui comprar um terreno maior e construir uma casa melhor. Ana cuidava do menino com todo o carinho, enquanto eu me desdobrava entre a empresa e a família. A frota cresceu para 5 caminhões. Depois dessa, contratei mais funcionários. Aluguei um galpão maior. Mas a vida tem dessas coisas que a gente não entende. Quando Lucas tinha 12 anos, em 1994, Ana descobriu um câncer de mama, já avançado. Lutamos com todas as forças. Gastei todas as economias com os melhores médicos, mas em 8 meses ela se foi. Foi como se arrancassem um pedaço de mim. De repente me vi sozinho com um menino para criar e uma empresa para administrar. Meu irmão Miguel tinha desaparecido anos antes. Em 1992, todo mundo achava que estava morto. Problema com os caras perigosos, dívidas de jogo. Eu sabia a verdade, mas não podia contar para ninguém. Tinha ajudado ele a sumir, mudar de identidade, recomeçar a vida em Portugal. Miguel prometeu que um dia me pagaria pelo que fiz, mas nunca cobrei nada. Sangue é sangue. Com a morte da Ana, me dediquei de corpo e alma ao Lucas e ao trabalho. Coloquei o menino no melhor colégio de Campinas. Contratei uma senhora, Dona Maria, para cuidar da casa e ficar de olho nele enquanto eu trabalhava. Nos fins de semana era só eu e ele cinema, futebol, pescaria, ou pelo menos eu tentava. Com o tempo, Lucas foi se afastando, adolescência, amigos, primeiras namoradas. Normal, eu pensava. Em 1999, consegui comprar um terreno grande na rodovia e construir a sede própria da transportadora Silva. A empresa já tinha 25 caminhões e atendia grandes indústrias da região. Em 2000, quando Lucas fez 18 anos, dei um carro para ele, um Gol 0 km, ele parecia feliz. Mas já naquela época eu sentia que havia uma distância entre nós. Ele estava diferente, mais interessado nas coisas materiais que eu podia oferecer. Lucas entrou na Unicamp, curso de administração. Eu não tinha estudo, mas fazia questão que meu filho tivesse. Paguei apartamento perto da faculdade, mesada boa, tudo do bom e do melhor. Trabalhava 14 horas por dia para que não faltasse nada para ele. Quando se formou em 2004, ofereci sociedade na transportadora Queria. Que ele assumisse aos poucos, aprendesse o negócio que um dia seria dele. Ele aceitou, mas nunca se interessou de verdade. Aparecia pouco, delegava tudo, queria só o dinheiro no fim do mês, em 2010. Comprei uma casa bonita no Cambuí, bairro nobre aqui de Campinas, e um Mercedes C180, meu primeiro carro de luxo. Tinha 55 anos e finalmente podia me dar alguns confortos. A transportadora Silva tinha 50 caminhões, 120 funcionários e um nome respeitado no mercado. Lucas se casou pela primeira vez. Naquele ano com uma moça chamada Camila. O casamento durou apenas 3 anos. Ele culpou a ex-mulher. Disse que ela só queria seu dinheiro irônico. Não? Em 2019, Lucas conheceu a Sofia, mulher bonita, educada, mas com um olhar que nunca me enganou. Via meu filho e meu patrimônio como um pacote só. Lucas mudou ainda mais depois que a conheceu. Vinha menos em casa, ligava pouco. Quando nos encontrávamos era sempre com pressa, sempre falando em investimentos, em como a empresa poderia dar mais lucro, em como eu deveria me aposentar logo. Foi em janeiro deste ano, 2025, que notei os primeiros sinais realmente preocupantes. Lucas começou a fazer perguntas estranhas sobre a documentação da casa da empresa.
Pediu para ver o registro do Mercedes. Quis saber se estava tudo no meu nome mesmo. Na época, pensei que fosse preocupação genuína. Afinal, ele tinha 43 anos. Idade para pensar no futuro. Eu já estava com 70. Era natural que ele quisesse saber como estavam as coisas. Mal sabia eu o que estava por vir. Era um sábado comum de julho de 2025, desses que eu costumava passar em casa assistindo meu Guarani jogar pela televisão. Tinha acabado de almoçar um feijão tropeiro que eu mesmo preparei. Depois que a Ana se foi, aprendi a me virar na cozinha. Peguei o celular para ver as notícias e abri Instagram sem querer. Foi aí que meu mundo desabou. Na tela, uma foto do meu filho Lucas, vestido de noivo sorridente ao lado de Sofia num vestido branco de grife. A legenda dizia: o dia mais feliz da nossa vida. Havia centenas de comentários parabenizando e a data mostrava que o casamento tinha acontecido na semana anterior. Fiquei paralisado, olhando aquilo sem acreditar. O álbum completo tinha mais de 100 fotos. Cerimônia na catedral, festa num daqueles buffets caríssimos da cidade, banda ao vivo, decoração de luxo, 500 pessoas pelo menos. E eu, o pai dele, não estava em nenhuma foto. Não fui convidado, nem fiquei sabendo. Senti uma dor no peito como nunca tinha sentido antes. Nem. Quando perdi a Ana doeu tanto. Era uma mistura de tristeza, humilhação e raiva. Por que meu único filho faria isso comigo? Que mal eu tinha feito a ele? Passei o resto daquele dia em choque, sem conseguir falar com ninguém, nem dormir consegui direito. No domingo de manhã, por volta das 10 horas, ouvi uma freada forte na frente de casa, reconheci o ronco do motor. Era o Porsche que Lucas tinha comprado ano passado com dinheiro da empresa. Fui até a janela e o vi saindo do carro com cara de poucos amigos. Abri a porta antes mesmo dele tocar a campainha. Oi, filho. Falei com um nó na garganta. Ele nem respondeu. Entrou na sala como se fosse dono da casa, que tecnicamente um dia seria dele, mas ainda não era. Sofia estava no carro, dava para ver ela mexendo no celular, nem se deu ao trabalho de descer para me cumprimentar. Pai, vamos direto ao ponto, Lucas falou, jogando-se no sofá, sem nem me olhar nos olhos. Preciso resolver uma situação. Que situação? Perguntei. Já! Sentindo um aperto no peito. Eu quero que você transfira para o meu nome a casa, a transportadora e o Mercedes. Achei que tinha ouvido errado. Como é que é? Você entendeu bem, ele disse, agora me encarando com uma frieza que eu nunca tinha visto. Quero que você passe tudo para o meu nome. A casa, a empresa e o carro. Você me deve isso, devo. Por quê? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Por ser um péssimo pai, ele gritou, levantando-se de repente. Nunca me deu atenção. Sempre foi a empresa, a empresa, a empresa, enquanto eu crescia sozinho. Agora você vai pagar com patrimônio que não me deu em amor? Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu que tinha sacrificado tudo por ele, que tinha trabalhado dia e noite para dar a ele o que eu nunca tive. Que tinha ficado sem férias por anos para poder pagar a melhor educação. E agora ele dizia que eu tinha sido um péssimo pai. Filho, você está nervoso. Tentei acalmá-lo. Vamos conversar direito. O que aconteceu? Por quê? Você não me convidou para o seu casamento? Não muda de assunto. Ele cortou. O casamento é problema meu. Estou aqui para resolver isso. Apontou em volta para casa. Sofia e eu precisamos de segurança financeira. Você já tem 70 anos. Não precisa mais disso tudo. Respirei fundo. Tentei não mostrar o quanto aquilo me machucava. Lucas, você já é sócio da empresa. Tem um bom salário. Uma boa vida não é suficiente. Ele rebateu. Quero o controle total. E esta casa no Cambuí vale uma fortuna. Hoje, o carro também. Você pode ir morar num apartamento menor, mais adequado para a sua idade,
Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo aquilo. Meu próprio filho me tratando como um estorvo, como se eu fosse apenas um obstáculo entre ele e meu patrimônio. Ok, Lucas, falei finalmente. Vou pensar no assunto pensar. Ele explodiu. Não é para pensar. Eu já falei com um advogado. Tenho os documentos prontos, me dá 24 horas. Pedi, mantendo a calma que não sei de onde. Tirei. Preciso organizar meus pensamentos 24 horas ou processo você. Ele ameaçou, apontando o dedo na minha cara. Tenho provas de desvio de dinheiro da empresa para suas contas pessoais. Era mentira, claro. Nunca mexi num centavo que não fosse meu por direito, mas naquele momento percebi que meu filho seria capaz de inventar qualquer coisa para conseguir o que queria. 24 horas, repeti, segurando as lágrimas. Ele saiu batendo a porta com tanta força que o portrait com a foto dele na formatura caiu da parede e se espatifou no chão. Ironicamente simbólico. Quando Porsche arrancou cantando pneu, desabei no sofá e chorei como não chorava há décadas. Não pelo patrimônio que ele queria tomar, dinheiro vai e vem, mas pela constatação de que meu único filho, a pessoa por quem eu daria vida sem pensar duas vezes, me via apenas como um caixa eletrônico. Depois de algumas horas sentindo pena de mim mesmo, algo mudou dentro de mim. Uma raiva fria começou a tomar o lugar da tristeza e, junto com ela, veio a lembrança do meu irmão Miguel. Miguel não tinha morrido como todos pensavam. Em 1992, ele se envolveu com pessoas erradas, contraiu dívidas de jogo pesadas e estava sendo ameaçado de morte. Numa noite chuvosa, ele apareceu na minha porta, ensopado e desesperado, pedindo ajuda. Não pensei duas vezes. Vendi um terreno que tinha comprado, peguei todas as economias e ajudei-o a sumir. Consegui documentos falsos, passagem para Portugal, dinheiro para recomeçar, para todos os efeitos. Meu irmão tinha morrido num acidente de carro, nos primeiros anos. Miguel me mandava notícias esporádicas através de um sistema combinado de cartas sem remetente. Depois, com a internet, passamos a nos comunicar por e-mails usando contas anônimas. Ele tinha prosperado em Portugal de forma impressionante. Começou com um pequeno comércio, depois expandiu para importação e exportação e, nos últimos 15 anos, tinha entrado no mercado imobiliário europeu. Miguel estava milionário, ou, melhor, multimilionário. Há 2 anos, quando soube que eu estava enfrentando problemas de saúde, Miguel me ofereceu dinheiro. Recusei, sempre me orgulhei de construir meu próprio caminho. Mas ele insistiu, dizendo que um dia retribuiria o que fiz por ele. Salvou minha vida. João, um dia vou te mostrar o quanto isso significou para mim, com as mãos ainda tremendo pela confrontação com Lucas. Peguei meu celular e disquei o número internacional que só eu conhecia. Depois de 3 toques, ouvi a voz familiar com sotaque já meio português. Irmão. Miguel atendeu, preocupado com a ligação fora de nossa hora habitual. Miguel, preciso de um favor, disse com a voz mais firme que consegui. É sobre Lucas. Durante 1 hora contei tudo a ele. O casamento escondido, a exigência absurda, a ameaça. Miguel ouviu em silêncio, soltando apenas alguns palavrões em português de Portugal, quando as partes eram particularmente dolorosas. Mano, você sabe o que eu tenho te dito há anos? Miguel falou. Finalmente, esse menino foi mimado demais. Você deu tudo de bandeja. E agora ele acha que tem direito a mais? Eu sei, admiti. Pela primeira vez reconhecendo meus erros na criação, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto, João. Você confia em mim? Miguel perguntou. Com a minha vida, respondi sem hesitar. Então me deixa resolver isso. Amanhã mesmo embarco para o Brasil. Vou te mostrar como se lida com gente ingrata depois de desligar. Fiquei pensando no que Miguel poderia fazer. Parte de mim queria apenas dar uma lição em Lucas, mostrar a ele o valor da família, do respeito.
Outra parte, a que estava ferida e sangrando, queria que ele sentisse um pouco da dor que eu estava sentindo. Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando cada momento da criação de Lucas, tentando entender onde eu tinha errado. Será que tinha trabalhado demais? Será que devia ter me casado novamente após a morte de Ana para dar uma figura materna a ele? Ou será que tinha sido permissivo demais, dando tudo o que ele pedia, sem exigir nada em troca? Na manhã seguinte, segunda-feira, meu celular tocou às 8 horas em ponto. Era Lucas. E então, já decidiu? Sim, respondi calmamente. Vamos conversar às 3 da tarde. Vem aqui em casa. Vou estar aí. Ele disse secamente e desligou. Passei o resto da manhã organizando documentos, fotos antigas, comprovantes de pagamentos de mensalidades escolares da faculdade, extratos bancários mostrando transferências para Lucas ao longo dos anos. Não sei bem por que fiz isso. Talvez para mostrar a ele tudo o que tinha feito. Talvez para me convencer de que não tinha sido um pai tão ruim assim. Às 2 da tarde, recebi outra ligação. Era Miguel. Tô no aeroporto de Lisboa embarcando agora. Chego aí amanhã cedo. Mas já comecei a movimentar as coisas como combinamos. João, você confia em mim, certo? Confio, então faz exatamente o que eu te falei, nem mais, nem menos. Quando o relógio marcou 3 horas, ouvi a campainha. Era Lucas, testa. Vez com Sofia ao seu lado. Ela nunca tinha sido muito calorosa comigo, mas naquele dia estava especialmente fria. Mal cumprimentou. Vamos direto ao ponto. Lucas falou, sentando-se no sofá. O que decidiu? Respirei fundo e fiz o que Miguel tinha me instruído. Filho, sobre seus pedidos. Vamos resolver isso agora mesmo. O rosto dele se iluminou e Sofia deu um sorrisinho de canto de boca. Finalmente vai passar tudo? Lucas perguntou, já puxando uma pasta com documentos. Não, respondi, vendo o sorriso dele murchar. Tenho uma surpresa para você. Peguei meu celular. Coloquei no Vivaz e disquei o número de Miguel. Sofia e Lucas me olhavam confusos. Quando a chamada foi atendida, coloquei o celular na mesa de centro. Alô, Lucas. A voz de Miguel soou pelo alto-falante. Quem é? Lucas perguntou, franzindo a testa. Seu tio Miguel. Lucas empalideceu como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, tinha mesmo. Impossível. Ele morreu. Gritou, olhando para mim em choque. Não. Sobrinho, não morri. E soube que não fui convidado para seu casamento. Que pena. Teria sido um prazer conhecer sua esposa. Sofia olhava de Lucas para o telefone completamente perdida. Dava para ver que ele nunca tinha mencionado a existência de um tio. Isso é algum tipo de piada doente? Lucas perguntou, já recuperando a postura agressiva. Nenhuma piada. Miguel respondeu calmamente. Seu pai me contou tudo sobre você exigindo o patrimônio dele, sobre não convidá-lo para o casamento. Sabe o que eu fiz? Lucas ficou em silêncio, a respiração acelerada denunciando seu nervosismo. Sofia apertava a bolsa de grife com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O quê? Lucas finalmente perguntou, com a voz já tremendo. Seu pai me salvou a vida há 30 anos. Miguel começou, a voz carregada de emoção. Me escondeu, me protegeu. Quando ninguém mais apostaria um centavo em mim, ele vendeu um terreno que tinha comprado com sacrifício só para me ajudar. Eu prometi um dia retribuiria e... Hoje é o dia? Como assim? Lucas perguntou, seu tom agora mais cauteloso. Lucas, acabei de comprar a casa do seu pai. Paguei 3 milhões de reais por ela, bem acima do valor de mercado. Também comprei a transportadora Silva por 8 milhões. Total, 11 milhões de reais. O dinheiro já está na conta do seu pai, que... Lucas e Sofia exclamaram em uníssono. Mas isso não é tudo. Miguel continuou. Seu pai agora é meu sócio.
50% de tudo que tenho. E sabe quanto vale meu patrimônio em Portugal? Cerca de 100 milhões de euros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia deixou escapar um grito sufocado. 100 milhões de euros. Lucas estava petrificado, o rosto alternando entre branco e vermelho. Seus olhos iam de mim para o telefone, como se tentasse processar a informação. Lucas, Miguel retomou, com a voz mais dura agora. Você não convidou seu pai para seu casamento. Exigiu o patrimônio dele como se fosse um direito seu. Agora ele vale 50 milhões de euros como meu sócio. E você não. Vale nada para nós. Olhei nos olhos do meu filho e vi algo que nunca tinha visto. Antes, medo. Não era mais o homem arrogante que tinha entrado na minha casa no dia anterior exigindo tudo. Era um menino assustado vendo seus planos desmoronarem. Filho, falei sentindo uma estranha calma. Miguel vai me levar para Portugal na semana que vem. Vou morar num apartamento de frente para o mar em Cascais. Viver a vida que sempre mereci depois de tanto trabalho. E você, fica aí com sua exigência. Pai, não, espera. Lucas gritou, levantando-se de um salto. Podemos conversar? Isso foi um mal-entendido. Repeti, sentindo a raiva voltar. Como você me fez esperar um convite para seu casamento que nunca veio? Pai, eu te amo. Ele tentou, agarrando meu braço. Ama 50 milhões de euros. Isso sim, rebati, afastando sua mão. Sofia, que até então parecia em choque, finalmente se manifestou. Senhor João, tenho certeza que podemos resolver isso como uma família. Lucas estava nervoso ontem. Não era a intenção dele. Agora somos uma família. Perguntei, olhando-a nos olhos. Engraçado, não me senti parte da família quando vocês se casaram sem me convidar. Foi um casamento íntimo. Ela tentou, mas até ela mesma parecia perceber o absurdo da mentira. Claro, tão íntimo que cabiam 500 pessoas, menos o pai do noivo, rebati. Lucas começou a chorar. Nunca tinha visto meu filho chorar desde que era criança. Parte de mim queria brócoli dizer que estava tudo bem. Mas outra parte, a que ainda sangrava da facada que ele tinha me dado, sabia que não podia fraquejar agora. Miguel chega amanhã, anunciei. Podem ir embora agora? Não vou embora. Lucas disse entre soluços. Pai, por favor, vamos conversar. Eu errei, admito, mas não me deixe fora disso. É muito dinheiro. Podemos resolver juntos. E ali estava, nu e cru. Não era sobre mim, sobre nosso relacionamento, sobre amor ou respeito. Era sobre dinheiro, sempre foi. Saia da minha casa, falei, abrindo. A porta amanhã às 10. Miguel estará aqui. Se quiser tentar convênio, apareça. Mas aviso que meu irmão não é tão bonzinho quanto eu. Sofia praticamente arrastou Lucas para fora. Antes de sair, ele ainda tentou. Pai, eu vou voltar amanhã. Vamos resolver isso. Somos uma família. Lembra? Fechei a porta sem responder. Naquela noite, recebi mais de 50 mensagens e 30 ligações de Lucas. Não respondi nenhuma. Em algumas mensagens ele implorava perdão, em outras oferecia sociedade, em outras ainda ameaçava com processo. A montanha-russa emocional dele só confirmava o que eu já sabia. Meu filho tinha se tornado alguém que eu não conhecia mais. Na terça-feira, às 9 da manhã, ouvi o barulho de um carro parando em frente à minha casa. Não era o Porsche de Lucas, mas um Rolls-Royce prateado com um motorista uniformizado. Do banco de trás saiu um homem de terno impecável, cabelos grisalhos bem aparados e óculos de sol. Demorei alguns segundos para reconhecer meu próprio irmão. Miguel sempre teve uma aparência parecida comigo, mas agora estava transformado. Os anos em Portugal e a vida de luxo tinham moldado não apenas seu corpo, mas sua postura, seu jeito de andar,
Até mesmo o modo como ele segurava a pasta de couro italiano nas mãos. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha e nos abraçamos por longos minutos. 30 anos de saudade, concentrados naquele abraço. Meu irmão, ele disse, segurando meu rosto entre as mãos. Olha só para você. Continua o mesmo cara honesto e trabalhador. De sempre, e você parece um lord inglês. Brinquei, tentando esconder a emoção. Entramos e Miguel olhou em volta, analisando cada detalhe da casa que eu tinha construído com tanto sacrifício. Bonito lugar, ele comentou. Mas vai adorar minha vila em Cascais, vista para o mar, jardins, piscina. Você merece isso e muito mais. João, enquanto tomávamos café, Miguel me explicou tudo o que tinha feito nas últimas 24 horas. Ele realmente havia transferido 11 milhões de reais para minha conta. Mostrou-me os comprovantes. Também havia iniciado o processo para me tornar sócio de suas empresas em Portugal. Não precisava fazer isso tudo. Falei, constrangido. Precisava sim, Miguel insistiu. Você salvou minha vida naquele dia há 30 anos. Agora estou salvando a sua. Não de bandidos, mas de algo pior, a ingratidão de um filho. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Era Lucas, sozinho, parecia não ter dormido. Olheiras profundas, roupa amarrotada. Quando viu Miguel, ficou paralisado na porta. Tio, ele balbuciou como se ainda não acreditasse. Miguel apenas acenou com a cabeça, indicando que entrasse. Nos sentamos na sala, um silêncio pesado pairando no ar. Onde está sua esposa? Perguntei. Deixei-a em casa. Lucas respondeu, evitando meu olhar. Achei melhor vir sozinho. Sabe a decisão, Miguel comentou, sua voz fria como gelo. Assuntos de família se resolvem em família. Lucas olhou para Miguel como se visse um fantasma. De certa forma, era mesmo o que ele estava vendo. Então é verdade. O senhor é mesmo meu tio Miguel? Em carne e osso, Miguel respondeu. O irmão que seu pai ajudou a desaparecer para salvar minha vida. O tio que você nunca conheceu porque todos achavam que eu estava morto. E o homem que acaba de comprar tudo que você exigiu do seu pai ontem. Lucas engoliu em seco. Trouxe os documentos. Miguel continuou, abrindo a pasta de couro. Transferência da casa, contrato de compra da empresa e o nosso contrato de sociedade. Empurrou-os. Papéis para mim. João, é só assinar. Peguei a caneta que ele me oferecia e comecei a assinar cada documento. A cada assinatura, via o rosto de Lucas ficar mais pálido. Pai, ele tentou. Podemos conversar antes disso? Em particular? Não há nada para conversarmos em particular, respondi sem parar de assinar. Miguel é meu irmão e agora meu sócio. Não tenho segredos com ele, mas... Pai, isso é loucura. Você nem vê esse homem há 30 anos. Como pode confiar todo o seu patrimônio a ele? Miguel deu uma risada seca. Engraçado você falar em confiança. Lucas, seu pai confiou em você a vida toda. Colocou você na melhor escola, pagou faculdade, deu carro, fez você sócio da empresa. E como você retribuiu? Exigindo que ele entregasse tudo de bandeja. Como se ele não merecesse desfrutar do fruto do próprio trabalho, Lucas baixou os olhos. Pela primeira vez parecia envergonhado. Tio, eu errei. Admito, estava nervoso. Acabei falando coisas que não devia. Nervoso. Miguel riu. Nervoso a ponto de não convidar seu pai para seu casamento. Nervoso a ponto de amicá-lo com processo. Não, Lucas. Isso não é nervosismo. É caráter. Terminei de assinar o último documento e entreguei a pasta de volta a Miguel. Era oficial. A casa, a empresa, tudo agora pertencia a ele. E eu era sócio de sua fortuna em Portugal. E o Mercedes? Lucas perguntou quase num sussurro. O Mercedes. Miguel sorriu. Aquele C180 prateado na garagem já transferimos para meu nome também. Mas vou dá-lo de...
presente ao motorista do Rolls, ele merece um carro para os dias de folga nesse momento. Como se tivesse sido combinado, o motorista uniformizado entrou carregando uma mala de viagem que eu tinha preparado mais cedo. Senhor Silva, está tudo pronto, disse o motorista com um leve sotaque português. Obrigado. Miguel, meu irmão respondeu, coloque no carro. Já estamos de saída? Lucas perguntou, alarmado. Para onde? Vou levar seu pai para conhecer Portugal, Miguel explicou. Calmamente. Primeiro ficamos alguns dias em Lisboa para resolver a papelada da sociedade. Depois vamos para minha casa em Cascais, onde seu pai vai morar de agora em diante. Morar? Mas, pai, você não pode simplesmente ir embora. E a empresa? Seus amigos? Sua vida está toda aqui? Olhei para meu filho e senti uma mistura de pena e decepção. Minha empresa agora é de Miguel. Meus amigos vão entender. E quanto à minha vida? Muito bem, estou começando uma nova. Mas e eu? Ele perguntou, a voz embargada. Você tem sua vida, Lucas, sua esposa, seu carro, seu apartamento de luxo. E tinha uma empresa até exigir que eu a entregasse a você sem merecer? Miguel olhou para o relógio. Precisamos ir. Tem uma reunião em São Paulo antes do voo. Levantamo-nos e caminhamos até a porta. Lucas ficou parado, em choque. Pai, não faz isso, ele implorou, agarrando meu braço. Não me deixa fora disso, é muito dinheiro. Pensa na família. Miguel se virou lentamente e encarou Lucas nos olhos. Família. Que família? Lucas! Aqui não convidou seu pai para o casamento. Aqui exigiu o patrimônio dele como se fosse uma obrigação, essa família. Tio, por favor, Lucas tentou agora desesperado. Podemos resolver isso juntos. Somos sangue do mesmo sangue, sangue do mesmo sangue. Miguel repetiu, pensativo. Sabe, Lucas, há 30 anos, quando eu estava desesperado, sendo perseguido por pessoas perigosas, seu pai não pensou 2 vezes antes de arriscar tudo para me salvar. Ele vendeu um terreno que havia comprado com muito sacrifício, usou todas as economias. Colocou em risco até a segurança da família para me ajudar. Isso é sangue do mesmo sangue. Fez uma pausa. O que você fez pelo seu pai além de exigir? O que ele construiu? Lucas não tinha resposta. Do lado de fora, vizinhos curiosos já se aglomeravam para ver o Rosós e o motorista uniformizado. Miguel me guiou até o carro, colocando a mão em meu ombro. Antes de entrar, me virei para Lucas, que havia nos seguido até a calçada. Filho, você disse que eu te devia, que fui um péssimo pai, que nunca te dei atenção. Talvez tenha razão. Talvez eu tenha trabalhado demais, me dedicado demais à empresa, pensando que estava garantindo seu futuro. Mas uma coisa eu sei, não te devo mais nada. Miguel me deu o que você nunca deu. Respeito pelo que construí, entrei no Rolls Royce, sentindo um peso saindo dos meus ombros. Pela janela, vi Lucas em pé na calçada, paralisado, vendo seu pai e a fortuna que poderia ter sido sua, partindo para sempre. Quando o carro começou a se mover, Miguel colocou a mão no meu ombro. Você está bem? Melhor do que estive em muito tempo, respondi, surpreso por ser verdade. No meio do caminho para São Paulo, meu celular não parava de tocar. Mensagens e ligações de Lucas, uma atrás da outra. Desliguei o aparelho. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Na reunião em São Paulo, Miguel me apresentou a 2 advogados de seu escritório internacional. Em poucas horas, assinamos os documentos que me tornavam oficialmente sócio de suas empresas em Portugal, um império de 100 milhões de euros, do qual agora eu detinha metade menos a fortuna que Lucas tanto desejava e que agora nunca teria. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? Miguel perguntou enquanto brindávamos com champanhe no escritório de advocacia luxuoso. Qual? Que não estou fazendo isso só por você, mas também por mim. Precisava de um sócio de confiança, alguém com os pés no chão.
Esses anos todos construindo um império me ensinaram que dinheiro atrai gente interesseira. Você é a única pessoa no mundo em quem confio plenamente. João, aquela noite embarcamos no voo para Lisboa. Primeira classe, é claro. Enquanto o avião decolava, tirei uma selfie mostrando as taças de champanhe e a cabine luxuosa. Mandei para Lucas com uma mensagem curta: filho, você disse que eu te devia. Não devo mais nada. Miguel me deu o que você nunca deu: respeito. Bloqueei seu número logo em seguida. Nos 6 meses, esqueci. Seguiram. Minha vida mudou completamente. Miguel me instalou numa suíte de sua mansão em Cascais, com vista para o Oceano Atlântico. Apresentou-me à sociedade portuguesa, a seus amigos influentes, a um mundo que eu jamais imaginei conhecer. Aprendi sobre vinhos, arte, investimentos. Viajamos por toda a Europa, Paris, Roma, Madrid, Londres, sempre nos melhores hotéis, comendo nos melhores restaurantes. O dinheiro que eu economizei a vida toda receando gastar agora era apenas uma fração do que eu podia usufruir como sócio de Miguel. Lucas tentou de tudo. Nos primeiros meses, mandou 847 mensagens para meu novo número, que Miguel descobriu que ele tinha conseguido com um antigo funcionário da transportadora. E-mails, cartas, até tentou falar comigo através de conhecidos em comum. Não respondi a nenhuma tentativa de contato, até que 4 meses depois de minha partida, ele apareceu em Portugal. Ele e Sofia foram até o portão da mansão em Cascais. Os seguranças, já instruídos, informaram que não estavam na lista de visitantes autorizados. Mas é o filho do senhor João. Lucas insistiu. Lamento, senhor. Não temos ninguém com esse nome na lista. Eles ficaram hospedados num hotel próximo por 3 dias. Gastaram uma fortuna. Soube depois que pagaram cerca de 20 mil reais pela estadia. Nunca conseguiram me ver. No 3º dia, Lucas deixou uma carta no portão. O segurança me entregou e eu ali no jardim, sentindo o sol de Cascais na pele e o cheiro do mar ao fundo. Pai, errei tudo. Não te convidei para o casamento por vergonha. Achei que você era simples demais, que meus amigos iam rir de você. Sofia me convenceu que era melhor assim. Agora vejo. Eu que sou pequeno demais. Você sempre foi gigante. Eu que não consegui enxergar. Por favor, me dá uma chance de consertar as coisas. Não pelo dinheiro, embora não vá negar que isso pesa, mas porque sinto sua falta. Você é meu pai, o único que tenho. Por favor, dobrei a carta e aguardei. Não respondi, mas também não joguei fora. Algo dentro de mim tinha mudado, mas não a ponto de esquecer completamente que aquele era meu filho, meu sangue. 2 semanas depois, Miguel me chamou para uma conversa séria. Estávamos na biblioteca da mansão, bebendo um porto envelhecido por 30 anos, quando ele me revelou algo que não tinha me contado antes. João, tem uma coisa que você precisa saber. Ele começou com uma expressão grave. Eu tenho câncer terminal. Os médicos me deram entre 6 meses e 1 ano de vida. Fiquei em choque. Miguel, sempre tão forte, tão cheio de vida, agora me revelava que estava morrendo. Por que não me contou antes? Perguntei, sentindo as lágrimas se formarem. Porque não queria sua pena, irmão. Queria sua companhia, seu sorriso. E também porque isso não muda nossos planos. Na verdade, só os torna mais urgentes que planos. Você é meu único herdeiro. João, não tenho filhos. Nunca me casei. Quando eu partir, tudo isso. Ele abriu os braços indicando a mansão e todas as empresas. Tudo será seu. 100% seu, não consegui conter o choro. Não pelo dinheiro, mas pela generosidade de meu irmão e pela perspectiva de perdê-lo novamente, desta vez para sempre. Mas antes disso, Miguel continuou: quero aproveitar o tempo que me resta para te ensinar tudo sobre os negócios. Quero que você esteja preparado. E quero viajar mais, conhecer lugares que sempre sonhei.
Com você ao meu lado, irmão, nas semanas que se seguiram, mergulhei nos negócios de Miguel. Aprendi sobre o mercado imobiliário europeu, sobre importação e exportação, sobre investimentos. Descobri que tinha uma aptidão natural para os negócios. Afinal, tinha construído uma transportadora do zero no Brasil. A diferença era a escala. Em uma dessas reuniões de negócios, Miguel mencionou casualmente que tinha comprado uma pequena participação na empresa que agora controlava a antiga transportadora Silva. Por quê? Perguntei curioso. Para manter um olho no seu filho, ele respondeu com um sorriso enigmático. Lucas voltou a trabalhar lá, sabia, como gerente. Pediu emprego ao novo dono, implorando por uma oportunidade. E devo dizer, ele está se esforçando. Chega cedo, sai tarde, está tentando provar algo. Aquela informação mexeu comigo. Parte de mim queria acreditar que Lucas estava realmente mudando, aprendendo com os erros. Outra parte, a que ainda estava ferida, desconfiava que era apenas mais um jogo. Foi quando percebi que precisava tomar uma decisão sobre meu filho. Não podia ficar eternamente nesse limbo entre o ressentimento e o amor paterno que, apesar de tudo, ainda sentia. Miguel, percebendo minha inquietação, me deu um conselho que nunca esquecerei. João, perdoar não significa esquecer, nem significa colocar novamente a imposição de ser ferido. Perdoar é libertar do peso do ódio, é seguir em frente. Se quiser dar uma chance ao seu filho, faça-o nos seus termos. Não nos dele. Hoje estou com 72 anos, morando numa das regiões mais bonitas de Portugal, com uma fortuna que jamais imaginei ter. Miguel, meu irmão e salvador, infelizmente nos deixou há 2 meses. O câncer avançou mais rápido do que os médicos previam, mas nos 8 meses que passamos juntos depois daquela revelação na biblioteca, vivemos intensamente. Viajamos para o Japão, Austrália, África do Sul, lugares que nunca pensei que conheceria. Em cada lugar, Miguel me apresentava como meu irmão João, meu melhor amigo e sócio. Como prometido, ele me ensinou tudo sobre seus negócios. Fiz questão de aprender cada detalhe, não pelo dinheiro em si, mas pelo respeito à confiança que ele depositou em mim. Miguel partiu serenamente em sua cama, segurando minha mão. Suas últimas palavras foram: João, você me deu uma segunda chance na vida. Agora use o que te deixo para viver as 2 vidas que merece, a sua e a que não pude viver. O testamento foi aberto na semana seguinte. Como ele havia dito, eu era o único herdeiro. Uma fortuna de 100 milhões de euros entre imóveis, empresas e investimentos. Eu, João, Paulo Silva, o menino que saiu de Mojimirim com uma mão na frente e outra atrás, agora era um dos homens mais ricos da comunidade brasileira em Portugal. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos dias recebi mensagens de antigos amigos, ex-funcionários e, claro, de Lucas. Desta vez resolvi responder não por causa da herança, mas porque finalmente tinha encontrado paz dentro de mim. Marquei um encontro com meu filho no melhor hotel de Lisboa. Quando ele chegou, acompanhado por Sofia, notei algo diferente. Lucas estava mais magro, com olheiras profundas, e Sofia não ostentava mais aquele ar de superioridade. Sentamos no restaurante do hotel com vista para o rio Tejo. Pai, Lucas começou, visivelmente nervoso. Antes de mais nada, quero te agradecer por finalmente aceitar me ver. A vida é curta demais para guardar rancores eternos. Respondi, surpreendendo a mim mesmo com a serenidade que sentia. Aprendi isso com seu tio, sinto muito pela perda. Ele disse, e parecia sincero. Gostaria de ter conhecido melhor o tio Miguel. Ele também falava muito sobre você. Sabia! Perguntava se algum dia eu te perdoaria. E vai? Lucas perguntou, seus olhos marejados. Tomei um gole do vinho português que havia pedido e olhei pela janela para o rio que deságua no oceano.
O mesmo oceano que os portugueses atravessaram há séculos buscando novos começos. Já perdoei, filho. Não significa que esqueci ou que as coisas voltarão a ser como eram. Significa apenas que não carrego mais o peso da mágoa. Precisava desse tempo longe para entender algumas coisas. Que coisas? Que talvez eu tenha falhado como pai em alguns momentos. Trabalhei tanto para te dar o que eu não tive que esqueci de te ensinar a valorizar o que você tinha. Te dei tudo de bandeja, sem te mostrar o valor do esforço, do sacrifício. Mas você também falhou como filho. Não me respeitou, não valorizou meu trabalho, me viu apenas como um meio para conseguir o que queria Sofia, que até então permanecia calada. Interveio: Senhor João, nós realmente erramos. Fui eu quem convenceu Lucas a não te convidar para o casamento, achando que ela hesitou, achando que você não se encaixaria no tipo de cerimônia que estávamos planejando, uma cerimônia para impressionar os outros, não para celebrar o amor, comentei sem rancor. Exatamente, ela admitiu-se com a honestidade. E me arrependo amargamente, principalmente depois de ver o que perdemos por causa da minha vaidade. Não foi só culpa dela. Lucas interveio, eu deixei acontecer. Eu que deveria ter insistido e colocado você em primeiro lugar. Afinal, você é meu pai. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas o som dos talheres e das conversas ao redor preenchendo o ambiente. Estamos morando em Campinas de novo. Lucas retomou. No mesmo apartamento, vendi o Porsche. Estamos economizando. Estou trabalhando na transportadora como gerente. Como você deve saber, sei, Miguel me contava. Estou dando o melhor de mim. Não é fácil trabalhar num lugar que já foi meu. Quer dizer, que eu achei que seria meu um dia, mas estou aprendendo a valorizar o trabalho. A responsabilidade, olhei para meu filho e, pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho. Não por grandes conquistas ou posses materiais, mas pelo simples fato de que ele parecia estar finalmente amadurecendo. E o que vocês esperam dessa visita? Perguntei diretamente. Sofia e Lucas se entreolharam, como se tivessem ensaiado essa resposta. Honestamente, no início, quando soubemos da morte do tio Miguel e da herança, pensamos em como convencer você a nos incluir de alguma forma. Lucas admitiu. Mas quanto mais pensávamos nisso, mais percebíamos o quão errado seria. Viemos aqui apenas para tentar reconstruir uma relação sem expectativas financeiras? Sorri internamente. Queria acreditar nele, mas décadas administrando uma empresa me ensinaram a ser cauteloso. Entendo. E o que vocês imaginam para o futuro? Gostaria que você conhecesse seus netos. Um dia, Lucas disse, e Sofia colocou a mão sobre a barriga. Levei alguns segundos para entender a mensagem. Você está grávida. 2 meses? Ela confirmou, sorrindo timidamente. Gêmeos. Na verdade, um menino e uma menina. Aquilo me pegou de surpresa. Seria avô de gêmeos, 2 novas vidas, 2 novas chances. Parabéns. Foi tudo que consegui dizer, sentindo um nó na garganta. Queremos que eles conheçam o avô, Lucas continuou. Que saibam quem é você, sua história, de onde viemos. E queremos que eles aprendam valores que eu demorei muito para entender: respeito, gratidão, trabalho duro. Terminamos o almoço falando sobre o futuro, sobre os planos deles para os bebês, sobre como estava a vida em Campinas. Prometi visitar em alguns meses, quando estivesse com os negócios mais organizados. Não mencionei nada sobre ajuda financeira ou sobre incluir Loss na herança. E para minha surpresa, eles também não tocaram no assunto. Nos despedimos no saguão do hotel. Quando abracei Lucas, senti algo diferente. Não era mais o abraço protocolar que trocávamos nos últimos anos. Era um abraço de verdade, daqueles que dizem mais que palavras. Te amo, pai, ele sussurrou em meu ouvido. Desculpa por tudo, também te amo, filho, respondi, e era verdade, apesar de tudo. Depois que eles partiram,
Voltei para minha mansão em Cascais e sentei-me na varanda contemplando o março. Pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses, a descoberta do casamento pelo Instagram, exigência absurda de Lucas, a chegada providencial de Miguel, a mudança para Portugal, a fortuna inesperada, a perda do meu irmão e agora a perspectiva de ser avô. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. Quando achei que tinha perdido tudo, ganhei mais do que jamais sonhei. Quando pensei que meu filho estava perdido para sempre, surgiu uma possibilidade de reconciliação. Enquanto observava o sol se pondo no Oceano Atlântico, tomei algumas decisões. Primeiro, não voltaria a viver no Brasil. Portugal agora era minha casa e aqui me sentia em paz. Segundo, criaria um fundo para meus futuros netos, garantindo educação e oportunidades, mas com regras claras para que valorizassem cada centavo. Terceiro, ajudaria Lucas e Sofia de forma discreta, sem grandes gestos ou alarde. Apenas o suficiente para que vivessem confortavelmente enquanto continuassem trabalhando e construindo seu próprio caminho. E por último, mas não menos importante, usaria parte da fortuna que Miguel me deixou para criar uma fundação em seu nome, destinada a ajudar jovens empreendedores do interior do Brasil. Pessoas como eu fui um dia, com sonhos grandes e bolsos vazios. Hoje, olhando para trás, vejo que a ligação surpresa que fiz para Miguel naquela sagra desesperada mudou tudo. De pai devedor, me transformei em um homem livre e próspero. De filho exigente, Lucas passou a um homem que está aprendendo o valor do trabalho e do respeito. Aprendi que família não se mede pelo que damos materialmente, mas pelo respeito mútuo, pelo amor verdadeiro, pela capacidade de perdoar sem esquecer as lições aprendidas. Aprendi também que nunca é tarde para recomeçar. Aos 70 anos, ganhei uma nova vida e aos 72 estou apenas começando a vê-la plenamente. Os gêmeos nasceram há 2 semanas. Viajei ao Brasil especialmente para Conreclós, Miguel e Ana, homenagens ao meu irmão e à minha falecida esposa. Ao segurar aqueles 2 pacotinhos nos braços, senti que o círculo se fechava. Não importa quanto, dinheiro tenho agora. Aquele momento, vendo meu filho orgulhoso e responsável com seus próprios filhos, foi a maior riqueza que poderia experimentar. Voltei para Portugal ontem. Amanhã começo a implementar os projetos da Fundação Miguel Silva. A vida continua com suas surpresas, desafios e recompensas. E eu sigo aprendendo, mesmo aos 72 anos, que nunca é tarde para reconstruir pontes, para perdoar, para crescer. Filho que exige patrimônio em vez de dar amor merece apenas ver o patrimônio voar. Literalmente num jato particular para Portugal. Mas pai que sabe perdoar, mesmo depois da tempestade, pode construir um novo porto seguro, onde o verdadeiro tesouro não são os milhões na conta bancária, mas a paz no coração e o respeito reconquistado. Obrigado por me ouvir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra fim. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem 2 que você vai gostar. 1. Abraço desse velho aqui que aprendeu que a vida é feita não de um, mas de vários recomeços. Amém.